Tô gravando essa videoaula para fazer correção das atividades da terceira semana do volume 2 dos PETs, tá ok? Então, aí dessas atividades, pessoal. Número 1. Observe o mapa para responder as atividades 1 a 3. Aí tem um mapa aí, né, das redes de transporte, né, conexões e modalidades de transporte aí. 1. Qual é o título do mapa? Como se trata de redes de transporte, como esses meios de transporte estão sendo representados? O título do mapa é redes de transporte, né, pessoal? E como cada rede está sendo representada? As rodovias estão representadas por linhas vermelhas, né? Sejam elas tracejadas, inteiras, né? Então, linhas vermelhas. As hidrovias e os portos, né, por barcos, sendo que as hidrovias também estão representadas pela essa linha mais grossa. Não, na verdade, as hidrovias estão representadas por essa linha preta mais grossa, né, e os portos pelos barcos, ok? Os aeroportos e vias aéreas, eles estão representados pelos aviões aí, né? Tem uns aviãozinhos aí que estão representando esses aeroportos, vias aéreas aí. E as ferrovias por linhas pretas, né? Mais finas, ok? Então, essa aí é a número 1. 2. Onde as redes de transporte rodoviária, ferroviária e aeroviária se concentram mais? E as hidrovias? Bom, as redes de transporte rodoviária, elas vão se concentrar por todo o país, gente. Até porque o transporte rodoviário, né, ou seja, por carro, caminhão, etc., né, pelas rodovias, ele é o principal do nosso país. Então, todo o país vai ter concentrado muito esse tipo de transporte. As ferrovias e aerovias se concentram predominantemente na região sudeste. Por quê? Porque é a região que mais concentra a economia do país. É o polo econômico do país, é a região sudeste. Então, é ali que concentra esses dois tipos de transporte. E as hidrovias, gente, elas vão se concentrar perto do litoral, próximas aos portos, né? Ou dentro do país mesmo, nas áreas internas, no território interno do país, elas vão se concentrar na região norte. Por que na região norte? Porque o relevo da região norte é um relevo mais plano, onde os rios são de margens mais largas e profundos, o que é bom para navegação, né? O relevo ele permite que esses rios sejam muito bem navegáveis, né? Eles são rios que são navegáveis. Então, a predomina as hidrovias, né? 3. Compare a rede rodoviária estradas com a rede ferroviária ferrovia. Qual dela é mais extensa? Em sua opinião, a que isso deve? Bom, a nossa rede rodoviária, as rodovias, né, ou seja, as rodovias, elas são muito mais extensas que a nossa malha ferroviária, do que as ferrovias. Isso ocorre, né, porque desde a década de 70, o Brasil passou a ser um país predominantemente rodoviarista, ou seja, o nosso modelo principal de transporte é o rodoviário. E isso ocorreu por quê, gente? Simplesmente por pressão das montadoras, né, de carro, né, Volkswagen e outras que vieram para o Brasil nessa época, pressionaram o poder público da época para eles mudassem o modelo de transporte, né, porque o principal modelo de transporte nessa época eram as ferrovias, para mudar esse modelo de transporte, que aí isso permitiria que elas vendessem mais carros. E o poder público cedeu a essa pressão, né? E hoje o Brasil é um país que tem um predomínio pelo modelo de transporte rodoviário, ok? Então vamos corrigir as atividades 4 e 5 aí. Observe a charte e responda. A charte está aí, né? Mostrando, né, o índio antes e o índio hoje, né, a mudança do hábito aí dos povos originários, né, e nesse caso os povos indígenas.
Como os meios de comunicação mudaram o dia a dia das pessoas? Relate sua opinião. Os meios de comunicação tornaram as pessoas que moram distantes mais próximas, né? Isso mudou até os hábitos delas, do dia a dia das pessoas. Pessoas do mundo todo, hoje em dia, conseguem conversar, conseguem ter contato umas com as outras através dos meios de comunicação, né? Da internet, por exemplo, das redes sociais. A gente agora, durante esse período, está tendo aulas via esse aparato tecnológico, né? Mas eu coloquei também mas ao mesmo tempo, esses aparatos tecnológicos, né, dos meios de comunicação, eles fazem com que o uso excessivo deles, aliás, né, faz com que as pessoas que estão próximas se afastem. Por quê? Porque as pessoas elas vão fazer só o uso dessas tecnologias para se comunicar, para ter um contato mesmo. Então elas não vão mais ter, ou vai ter cada vez menos uma conversa pessoalmente, um contato pessoal. Né? Principalmente isso nas grandes cidades, né? Na nossa cidade, como é uma cidade pequena, a gente não nota, não é algo que faz parte tanto do nosso cotidiano, mas isso nas cidades maiores, né, cidades médias ou cidade de grande porte é muito comum, né? Então vamos lá. 5. Quais os meios de comunicação sua família utiliza para saber mais a respeito da pandemia do coronavírus? Seus familiares se preocupam com as fake news e tentam descobrir se as informações que recebem são verdadeiras? Relate. Aí a resposta pessoal vai de cada um. Só essa segunda aí, gente. Se os seus familiares falarem que não se preocupem, dá um conselho, né? E aí um conselho que eu dou para vocês, alunos, tem que se preocupar muito com essa questão das fake news, porque isso é muito preocupante, é algo grave, né? Algo que algo perigoso demais, né? E que está tornando muito comum nos últimos anos, aí, principalmente dentro das redes sociais, ok? Mas aí é uma resposta pessoal de cada um, responde de acordo com o que pesquisou aí dentro da sua própria família, ok?